la santidad del Padre Pío. Aquella gente sencilla y humilde que acudía a sus misas que podían durar más de 2 horas e incluso las celebraba a las 5 de la mañana. Aquella gente acudía fiel cada día a la misa del Padre Pío. Y es que aún sin entender el latín, sin entender lo que decía en el altar el Padre Pío, sí entendían que algo grande, algo misterioso y algo santo ocurría en el altar. Entendían que el Padre Pío se transformaba y algo santo emanaba de su persona. Y esa santidad la percibían ellos, la recibían ellos y se sentían espiritualmente alimentados. Un día le preguntan al Padre Pío por qué temblaba cuando subía las gradas del altar para la misa. Si era acaso por lo que tenía que sufrir, a lo que responde el santo: no tiemblo por lo que he de sufrir, sino por lo que he de ofrecer. He aquí el gran misterio de la misa, lo que ha de ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo realmente presentes, el misterio de nuestra fe, el mysterium fidei. Jesus fala ao Padre Pio sobre a importância do padre durante a Santa Missa. Padre Pio teve uma revelação de Jesus lhe explicando a missa. Jesus diz: pensem que o sacerdote que me chama por meio de suas mãos tem um poder que eu nem mesmo concedi à minha mãe. Aqui já começa o ponto. Nossa Senhora não tinha o poder de consagrar. E um sacerdote tem, por pior que ele seja. Eu espero que ele seja sempre melhor. Mas por pior que ele seja, ele recebeu uma graça que Nossa Senhora não recebeu. Ele recebeu a graça de fazer um milagre todo dia, o milagre de transformar pão e vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem Nossa Senhora. A gente tem que pensar nisso. Considerem o altar não por aquilo que o homem fez, mas pelo que ele vale, dado por minha presença mística mais real. Padre Leonardo faz uma belíssima explicação sobre a Missa Nova e a Missa Tridentina. Algumas pessoas comentam que seria ilícito participar da Missa Nova, ou que a Missa Nova seria ilícita, ou seja, ela é válida, mas é ilícita. E eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Então, se você gostou desse assunto, por favor, me acompanhe até o final, que eu acho que vai ser muito importante para você. Primeira coisa, vamos deixar claro, a Igreja possui diversos ritos. O rito romano é um deles, talvez o maior, o mais difundido, mas existem diversos ritos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, mais de 20 ritos. O rito mais difundido, aqui no Ocidente, é o rito romano. O rito romano, ele tem uma certa primazia porque ele tem origem no próprio São Pedro, na cidade de Roma, onde ele celebrava a missa, onde ele deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem a origem apostólica, como todos os outros, mas esse de modo especial, porque a origem apostólica vem do príncipe dos apóstolos. Então, o rito romano, ele foi se desenvolvendo a partir dos séculos, com o passar dos séculos, e ao chegar no Concílio de Trento, digamos que ele ficou mais rígido, mais unificado, o missal de Trento cortou alguns abusos, algumas coisas que não estavam tão adequadas na celebração da missa aqui no Ocidente, no rito romano. Nós sabemos que com o Concílio Vaticano II houve uma outra reforma do missal e nós costumamos chamar o missal anterior de missal de São Pio V e o missal atual do missal de Paulo VI.
Porém, nesse intervalo entre São Pio V e Paulo VI, houveram outras modificações, de forma que, mesmo antes do Concílio Vaticano II, não se celebrava exatamente da forma que se celebrava depois de Trento, né? Então, por exemplo, Pio XII modificou algumas coisas, né? Então, alguns papas acrescentaram os santos, modificaram algumas orações, então algumas pequenas modificações. Mas a modificação de Paulo VI, né, a modificação que foi promulgada pelo Papa Paulo VI foi, digamos assim, mais evidente, né, maior. O que acontece? É muito importante a gente entender a autoridade do magistério da Igreja. Nós seguimos e obedecemos o magistério legítimo da Igreja. Então, diante de tudo o que eu falei, nos vem uma pergunta. Padre, eu sou obrigado a gostar da missa na forma ordinária do rito romano? Eu tenho que gostar da missa como ela é celebrada hoje? Ou eu posso preferir a missa tradicional? Porque muitas pessoas dizem que simplesmente não gostam da missa apelidada de missa nova. Olha, a resposta é muito simples. Claro que você não é obrigado a gostar. Claro que você pode preferir a missa tradicional. A Igreja, inclusive, autoriza, permite que a gente possa assistir, pertencer, inclusive, a um rito diferente, a uma forma diferente do rito romano, que é a forma tradicional. E eu digo isso por mim mesmo. Eu também escolhi a missa tradicional. Então foi uma escolha que eu fiz, uma escolha espiritual, uma escolha do meu coração, digamos assim, pela missa chamada missa tridentina. Então não existe nenhum erro em você preferir a missa tradicional. Porém, eu queria esclarecer uma coisa aqui. Muitas vezes o que você não gosta na missa ordinária, na forma ordinária do rito romano, não é exatamente a missa, não é exatamente o rito. O que você não gosta são os abusos litúrgicos. O que você não gosta são aquelas coisas que, na verdade, não estão no missal, que não fazem parte do rito, que não foi a vontade do Papa estabelecer, que são coisas que foram sendo introduzidas e muitas vezes são criatividades ilícitas que atrapalham a oração, que até ofendem a Nosso Senhor na missa. Então, por exemplo, missas temáticas, né, como a missa dos quilombolas, né, a missa do Zumbi dos Palmares, a missa afro, a missa do boiadeiro, do vaqueiro, né, são coisas que, sinceramente, não estão no missal, que a Igreja não aconselha, não permite, não faz parte do rito da missa. E uma diversas outras coisas que não são aconselhadas nem sequer pelo Concílio Vaticano II, nem pelo missal de Paulo VI promulgado, nem pelos documentos litúrgicos. Como, por exemplo, músicas profanas, uma espiritualidade que não condiz com a espiritualidade católica, né? Então coisas estranhas à nossa tradição católica, não é aquilo que é aconselhado pela Igreja, não é aquilo que foi pedido pelo Concílio, nem pelo Papa. Então eu posso dizer assim, padre, então como a missa da minha paróquia não é celebrada do jeito que deveria ser, do jeito mais perfeito, do jeito mais litúrgico, então eu não vou só para a missa tradicional. Olha, a grande questão aqui está no seu amor à Santíssima Eucaristia. Jesus está presente na missa bem celebrada ou na missa mal celebrada. Jesus está presente na missa, seja qual for o rito. Se existe a consagração, se o padre tem intenção de consagrar, se ele fala as palavras da consagração, ali está presente nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo quando o padre vacila na fé, nosso Senhor Jesus Cristo está presente, se ele tem intenção de realizar aquilo que a Igreja manda ele realizar. Veja o milagre eucarístico de Lanciano, na Itália. O padre duvidou na hora da consagração, ele tinha essas crises de fé, se ali realmente era o corpo de Cristo. E diante dos olhos dele, a hóstia se transformou num pedaço visível de carne, carne do coração, e o sangue se transformou de forma visível aos olhos dele. Então aquilo que era escondido na aparência do vinho se transformou de forma visível no sangue de Cristo, para que ele não duvidasse, para que nós não duvidássemos.
E eu também gosto de dizer uma coisa: ofereça a Deus o sacrifício. Ofereça a Deus o sacrifício de estar numa missa em que, infelizmente, pode haver abusos. Sabe por quê? Porque nosso Senhor ele não vai embora. Nosso Senhor está ali, Ele pode estar sendo ofendido, Ele pode estar não sendo honrado como deveria ser honrado, mas Ele não sai correndo, Ele está ali. Por que que você não fica lá e oferece a Deus o sacrifício? Por que que você não fica lá e adora a Deus como convém? Por que você não faz o sacrifício de estar com Jesus em meio a um ambiente barulhento? Como, por exemplo, talvez fosse o ambiente em que Ele viveu, o ambiente lá das ruas de Jerusalém, de Belém, onde as pessoas não prestavam atenção quando Ele estava passando. Quantas pessoas eram indiferentes a Nosso Senhor, quantas pessoas talvez estivessem em pecado mortal, estivessem mal vestidas, estivessem gritando, blasfemando, e entanto Nosso Senhor estava passando no meio deles. Então, não é o ideal. O ideal é que nós estejamos num ambiente em que a missa é celebrada com piedade, com o silêncio devido, com a honra que é devida a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esteja lá, por amor a Jesus. Se você não tem a possibilidade de ir para uma missa melhor celebrada, esteja lá, por amor a Jesus. Principalmente se for dia de preceito, se for domingo, se for dia de preceito. E aqui está o grande e grave erro. Pessoas estão dizendo que você não deve assistir à missa ordinária, na forma ordinária, porque ela é ilícita, porque você iria pecar, então fique em casa rezando o terço, se você não pode ir para a missa tridentina. Gente, isso é um absurdo. Quem é esta pessoa, quem são estas pessoas para determinar o que é o que não é lícito, o que é o que não é pecado? Você vai pecar se você seguir pessoas. Siga a Santa Igreja, siga nosso Senhor Jesus Cristo na barca de Pedro. Não siga vozes que ficam lhe dizendo o que é o certo, o que é o errado. Procure seguir exatamente o que a Igreja ensina. Sim, tem erros de pessoas. Nós, padres, somos sim pecadores, somos falhos, precisamos crescer, precisamos nos converter. Eu também preciso, mas nós precisamos, acima de tudo, amar a Deus e, acima de tudo, nos sacrificarmos por nosso Senhor. Importantíssima explicação do Padre Gabriel Vilaverde sobre a situação atual da Igreja. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma catequese rápida e no tema de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o maior problema na igreja atualmente. Durante toda a história da igreja, são 2000 anos de história, a igreja sempre enfrentou muitas tempestades. O barco da igreja, a embarcação que é a igreja, sempre navegou por mares turbulentos, né? Mares bravios. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Acho que o tempo mais complicado que a igreja já viveu. E as pessoas podem me perguntar, mas padre, como é que você afirma isso? Porque estudei a história da igreja. Estudei no seminário, continuo a estudar. E assim, o que é que diferencia a tribulação na igreja hoje com aquelas que ela passou nos anos anteriores, nos séculos anteriores? Vejam bem, se fizermos uma pesquisa e perguntarmos o seguinte, o que é que você acha que é o maior problema na igreja hoje? Muita gente vai dizer assim, o maior problema da igreja é a pedofilia. Acho que mais da metade dos entrevistados iriam responder isso. E eu digo para você aqui, o problema hoje na igreja não é a pedofilia. A pedofilia sempre foi um problema, não somente na igreja, mas na humanidade. Então, meus irmãos, o problema da igreja atualmente não é simplesmente a corrupção moral. Isso sempre existiu. Desde o tempo dos apóstolos, Judas foi o primeiro corrupto da igreja. Ele roubava a bolsa. Era responsável pelo caixa comum, mas passava a mão no dinheiro.
Então, desde quando a igreja foi fundada por Jesus até os nossos dias, sempre houve corrupção moral. As cartas de São Paulo, quantas vezes Paulo vai exortar, né? Vai advertir as comunidades pelos erros que existiam nela? Por exemplo, São Paulo vai reclamar de um jovem que está tendo relação com a madrasta, né? Incesto, nas primeiras comunidades cristãs. Então a corrupção moral, ela sempre existiu, porque onde existe o ser humano, existe o pecado. Então o problema da igreja hoje não é a pedofilia. Isso sempre foi um problema e precisa ser sanado. O grande problema da igreja hoje é a apostasia, a perda da fé. A igreja está passando por essa tribulação porque as pessoas perderam a fé. As pessoas hoje não têm mais fé católica. Estão dentro da igreja, mas não acreditam na doutrina da igreja. Você pode fazer uma entrevista por aí e perguntar às mulheres católicas: vocês acreditam que os filhos são bênçãos de Deus, são coisas que Deus dá? Ah, não acredito não. E por isso toma anticoncepcional, e por isso usa o dia, ou por isso toma a pílula do dia seguinte. Porque os filhos não é visto mais como uma bênção de Deus, pelo contrário, é um empecilho para a felicidade. Mulheres da igreja. Você pergunta a alguns consagrados, religiosos, sacerdotes, freiras: o inferno existe? Não, não existe não. O inferno é uma criação mitológica do passado, mas que hoje se explica. E o céu? Não, o céu é um estado de espírito, é estar bem, é estar zen. Sim, e a Igreja Católica é a única fundada por Cristo? Não, isso é um absurdo, isso é uma falta de caridade. Você não está sendo ecumênico. Você está faltando com respeito às outras religiões. Como é que você disse que a Igreja Católica é a única fundada? Que pretensão! Isso sai da boca de católicos. Meu irmão, você acredita que Jesus está vivo na Eucaristia? Que nada! Esse Cristo que fica aí preso no sacrário, por que você não vai ver o Cristo no pobre? Esquece esse Cristo aí do sacrário, esse pão que vocês dizem que é Cristo. Vai cuidar do Cristo na rua. Isso sai da boca de católicos. Meu irmão, você reza o rosário? Que nada! Esse negócio de ficar repetindo Ave Maria, orações repetidas. Meu irmão, você acredita que faltar missa dominical é pecado mortal? E vai para lá para essa conversa? Que negócio de pecado mortal? O problema agora é o pecado social. É não lutar contra as injustiças. E agora? O grande problema da igreja hoje é não ter fé. Não ter fé. E isso não é só dos leigos, isso é do clero, é de tudo. E quando aparece alguém para falar a fé católica como ela é, como está no catecismo, como está na palavra de Deus, como está nos documentos da igreja, você é um retrógrado. Essa conversa não cola mais. Nós estamos em outro tempo. A igreja agora mudou. Eu fico me perguntando, mudou o quê? Mudou a tinta da parede? A igreja era branca, agora pintaram de azul. Mudou o que na igreja? O que foi que mudou na igreja? Ah, porque isso era essa doutrina aí é uma coisa do passado. Esse negócio de purgatório, esse negócio de fazer reparação, adorar o Santíssimo, que nada. A Eucaristia foi feita para ser comida, para alimento. Esse negócio de ficar de joelho diante do sacrário, isso é perda de tempo. Pergunte também aos católicos aí na rua: o que é que você acha dessas freiras que ficam enclausuradas, trancadas num convento? Ah, um absurdo. Elas poderiam estar aqui na rua fazendo alguma coisa, algum protesto, queimando bandeira, sei lá, apitando. O negócio de ficar preso. Serve para quê? Ficar preso dentro de uma casa rezando. Então, meus irmãos, isso há 50, 60 anos atrás era impensável. Quando se falava na fé católica, a fé católica é essa aqui.
Hoje não. Hoje não existe mais unidade. Não existe mais unidade. Nós rezamos no credo. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas cadê a unidade da igreja? Se cada um crê no que quer, cada teólogo segue a sua linha e tem os seus seguidores, seu grupinho. Nós vimos aí, né? Frei Beto, Leonardo Boff, abrindo a boca e falando o que quer e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A casa de Nossa Senhora Aparecida, o santuário nacional, sendo usado para fazer política petista. Olha, meu irmão, se você é católico e quer votar no PT, faça o que você quiser com seu voto. O voto é seu. Quer votar em Temer, quer votar em Lula, quer votar em Dilma, quer votar em, sei lá, quem você quiser. Vote. O voto é seu. Ninguém pode lhe impedir de ir à urna e votar no candidato que você quiser. Mas não faça da casa de Deus um palanque eleitoral, não. A igreja nunca defendeu o partido político. Então, lembro, né, aquilo que eu disse no início da gravação. O grande problema da igreja hoje não é a corrupção moral, isso sempre existiu. Não se escandalize quando você ouvir falar padre A, padre B, bispo A, bispo B cometeu tal ato. Roubo, pedofilia, isso e aquilo. Isso sempre existiu, desde o tempo apostólico. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Você vai ver lá como viviam os cristãos. Leia Coríntios, como era a igreja de Corinto. É uma desgraceira. Era uma desgraceira. Até na hora da missa tinha uma confusão, porque a celebração da Eucaristia, antes de comungar do corpo e do sangue do Senhor, tinha uma ceia, né? As pessoas se alimentavam. O povo chegava, cada um enchia a sua barriga e quem chegava por último não achava mais nada. Aí São Paulo vai dizer, quer encher a barriga, enche em casa. Então, corrupção moral sempre existiu. E vai existir até Jesus voltar. Mas a perda da fé, esse é o maior problema. É você ir numa missa e ouvir na homilia que o inferno não existe, que o demônio é um mito. Que a Eucaristia não foi feita para ser adorada, mas para ser comida. É você ouvir que Nossa Senhora, né, não é imaculada. Que o anjo não apareceu, que Jesus não andou sobre as águas. Que a ressurreição não foi um evento histórico, mas foi um efeito no coração dos discípulos. Eles estavam tão apaixonados por Jesus que eles intuíram que Jesus estava vivo e começaram a pregar. Isso tudo se ouve por aí. Esse é o grande problema. São os católicos que não têm mais fé católica. E a fé? A fé está se perdendo. As ideologias entraram na igreja e as pessoas estão deixando a fé de lado. A mentalidade mundana entrou na igreja. E ontem a palavra de Deus dizia: quem se torna amigo do mundo automaticamente deixa de ser amigo de Deus. O que quer dizer isso? Quem pensa como o mundo deixa de pensar como Deus. O que foi que Jesus disse a Pedro? Quando Pedro queria um Cristo sem cruz, um Cristo afastado do sofrimento. O que foi que Jesus disse? Para trás, Satanás. Para trás, ou seja, vá para trás de mim. Para trás, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Pensamento mundano. Uma igreja que não é mais igreja. Uma igreja que se transformou numa ONG, um grupinho de assistencialismo, que não tem mais doutrina clara, que não tem mais uma fé clara, que não tem mais uma pregação doutrinária, que não tem uma fé reta, que não se preocupa com as almas, se preocupa com tudo, menos com a salvação das almas. É se o dízimo está alto, se está baixo. E as almas? Ah, não é esse negócio de confissão, que nada, procura um psicólogo.
Peçamos a misericórdia de Deus. Eu não vou falar mais, porque se eu for falar o que tem que ser dito, muita gente pode entender errado, né? Como muita gente interpreta tudo errado hoje, e complicar até o meu ministério. Mas vamos para frente, segurando na mão de Nossa Senhora e pedindo a Deus a graça de ser fiel, porque até aqueles que querem ser fiéis correm o risco de se perderem no caminho, pelo desânimo, pela descrença. Então peçamos a Deus sua graça, sua misericórdia, para que a gente permaneçamos firmes, né, no caminho do Senhor.